Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. Meus irmãos, que bênção, que alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos através desse canal, em culto, em louvor, em adoração ao nosso Deus, conduzidos aqui por esse canal, reunidos de um novo jeito, de uma nova forma, mas claro, sempre abençoando a sua vida e de alguma forma a sua família também, em condução de culto ao Senhor. Iniciamos desejando sobre todos a graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sempre iniciamos trazendo boas novas, boas notícias,
que nos vem lá do profeta Isaías, isso mesmo, já profetizando em relação a Cristo. Ele disse assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem perspectiva, sem Deus, cheio de ídolos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um fazia caminho próprio. Mas, a boa notícia é que o Senhor fez cair sobre Cristo toda a nossa iniquidade, pecados, descaminhos de nós todos. Deus fez cair sobre Cristo todos os nossos descaminhos. Isaías capítulo 53, versículo 6, de forma que Cristo é aquele que nos carrega, é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva consigo mesmo para a honra e para a glória do nosso Deus. Mais uma vez, vocês dedicam esse momento muito especial e nós agradecemos a Deus pela sua atenção, em deixar entrar em sua casa, em sua vida, em seu coração, para serem conduzidos em culto a Cristo Jesus, seja em particular, seja em família. É sempre em espírito e em verdade, na mesma fé que nos une, que estamos reunidos, e você é muito bem-vindo, onde você estiver, no nosso município, estado, país, fora do nosso país também. Você é sempre muito bem-vindo para um tempo de adoração, de louvor, de edificação, de consagração, de edificação ao Senhor Jesus. Nesses atos litúrgicos, através desse canal, você percebe que as leituras, os cânticos, as orações, a pregação da palavra, elas têm um único objetivo para o qual você é convidado a participar. É que ao nosso Deus, somente a Ele, seja dada toda a glória, todo louvor, toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém. Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, palavras que o Senhor Jesus usou para tranquilizar o coração do apóstolo João na ilha de Patmos. Privilégio, amados, agora estarmos nesse momento juntos em família para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque nesse momento temos a liberdade, embora longe da igreja, longe do templo, de estarmos adorando e bendizendo o teu nome. Ó Pai, toda a honra e toda a glória nós queremos prestar a Ti neste culto, Deus, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo, Deus, que de fato o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos proclamar as Tuas maravilhas, ó Deus. Queremos, ó Deus, prostrar o nosso coração na Tua presença e consagrar-Te as nossas famílias. Ó Deus, que em nome de Jesus, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor esteja intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, conduzindo todo este culto. Que a Tua presença seja manifesta, ó Deus, de forma notória em todos os lares, em todos aqueles que neste momento estão reunidos em culto, em adoração, em louvor ao Teu nome. Consagramos a Ti este momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada
existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas,
E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O versículo 6, irmãos, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fazendo um paralelo desse versículo com o Salmo 34:18, que diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto daquele que se quebranta, daquele que abre o seu coração, reconhece as suas faltas, confessa-as ao Senhor e pede que o Senhor, que é rico em misericórdia, possa perdoá-los. E o resultado disso nós vemos no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra e aplique-a em nossos corações. Amém. A minha vida com seus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me das eu ouse incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engolfe no prazer e no fruir de muitos dons eu venha te esquecer. Mordomo teu eu quero dar à igreja em proporção a quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos.
Boa noite, saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e as ofertas que os irmãos da Igreja Presbiteriana do Aeroporto continuam contribuindo. E já deixar aqui informado que as demais informações para aqueles ainda que não sabem como contribuir serão colocadas em grupo de WhatsApp ou em tela. Oremos, irmãos. Pai de amor, aqui reunidos diante de Tua presença, queremos agradecer, porque, Senhor, o Senhor toca dos nossos corações, nos irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Aeroporto, assim como tantas outras igrejas do Brasil, ó Pai, que apesar do distanciamento social, da quarentena e de tantas outras coisas, Senhor, o Senhor abre os nossos corações e nos faz lembrar que os dízimos e ofertas são necessários para a Tua igreja, ó Pai. Porque não importa, ó Pai, os problemas que aconteçam no mundo, que aconteçam nos países, que aconteçam nos nossos bairros ou até mesmo nas nossas ruas, ó Deus. A igreja do Senhor ainda continua de pé, precisando, ó Pai, do nosso apoio, e eis-nos aqui, ó Deus. Envia a nós, ó Pai. Toque em nossos corações, ó Pai, abre as nossas mentes para sermos cada vez mais fiéis a Ti, ó Deus, para cada vez continuarmos contribuindo, ó Pai, não só com dízimos e ofertas, ó Pai, mas com certeza, ó Pai, com os nossos dons. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sabemos que a Tua seara é grande, ó Pai. Envia a cada um de nós segundo a Tua vontade. Também, Senhor, queremos agradecer, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor é de grande misericórdia para conosco. Apesar, ó Pai, desse vírus estar assolando o mundo, ó Pai, a Tua mão protetora recai sobre cada um de nós. Ó Deus, segura as nossas mãos. Toma conta dos enfermos, Senhor. Toma conta dos nossos irmãos, ó Deus, que precisam de Ti cada vez mais nesse momento, ó Pai. Tira, Senhor, o desespero, ó Deus, a tristeza, ó Pai, que às vezes queira circundar as nossas casas, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, às vezes procurando notícias, ó Pai, seja da nossa rua ou seja dos nossos parentes. E às vezes nós recebemos tantas notícias, ó Deus, que procuram nos abalar. Dai-nos, ó Deus, um coração mais forte, ó Pai, mais ousado, ó Pai, que não se esqueça, ó Pai, de saber que o Senhor é Deus. Toma conta de nós, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está conosco e que o Deus é fiel. Que nós, ó Pai, devemos sempre lembrar que nunca, jamais, ó Pai, um justo sequer vai mendigar o pão, ó Pai. Isso é promessa Tua, nós sabemos, ó Deus. Então retira, ó Pai, retira esse sentimento ruim que existe dentro de nós, ó Deus. Mostra-nos, Senhor, o caminho, ó Pai, para ajudar uns aos outros. Mostra-nos, Senhor, o caminho, ó Pai, para procurar, ó Pai, saber buscar o nosso alimento. É isso que Te pedimos, ó Deus. E nós Te agradecemos. Te agradecemos muito, ó Pai, porque estes dízimos e ofertas, ó Pai, que nós colocamos nas Tuas mãos para a Tua igreja, ó Pai, certamente é o pouco de tantas enormes bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, a Igreja Presbiteriana de Jardim Aeroporto agradece, ó Deus, porque nós sabemos que apesar de tantas coisas que o mundo possa oferecer, ó Pai, e de tantos malefícios que possam ocorrer, ó Deus, o Senhor ainda é a nossa rocha. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai. Fica conosco. E aqui está entregue, ó Pai, dá sabedoria aos nossos líderes para o bom uso desses dízimos e ofertas para a seara, para a Tua obra. É isso que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Depois de louvar,
bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus através dos louvores, da leitura, das orações. Chama a sua atenção para a leitura e reflexão na palavra de Deus. Isaías capítulo 46, versículos 8 a 13. Lembrai-vos disto e tenha ânimo. Lembrem-se disso e tenham ânimo. Tornai-o a sério, ó prevaricadores. Deus chama alguns ali de prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ou seja, o futuro, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e aí uma referência a Ciro, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, diz o Senhor, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, versículo 12, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Vou usar Ciro, Ciro será meu instrumento, mas em Sião estará o livramento e em Israel estará a minha glória. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra, lembrando que o nosso tema hoje é o seguinte: para que você seja fortalecido e renovado na aliança com Deus, lembrem-se de que Deus é quem sempre conduz, que carrega, usando a palavra do texto, Deus é quem sempre conduz o seu povo, Deus é quem sempre cuida do seu povo, Deus é quem sempre carrega, literalmente usando aí a palavra do texto, carrega o seu povo. E eu lhe faço também uma pergunta. Quando você coloca algo na mente, vamos colocar assim algo ruim, quando você coloca algo ruim na sua mente, na sua vontade, no seu coração, você é uma pessoa fácil de ser convencida do contrário? De que aquilo é algo muito ruim? O que é que você me diz sobre você mesmo? Você é uma pessoa que é facilmente convencida do erro, de que aquilo que você acha que está certo está errado, a maneira como você encara aquela situação está errada? Você é uma pessoa fácil de ser convencida, de ser demovido daquela ideia? Quando você tem um pensamento equivocado e coloca aquilo em ação, eu lhe pergunto, você faz isso sem um mínimo de arrependimento, de reflexão, de bom senso, de consideração? Por que eu estou perguntando? Talvez, se Deus quiser, pela graça de Deus, você não se encaixe nesse grupo. Assim oro pela graça de Deus. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque não era assim com o povo de Israel, os exilados de Israel, os rebeldes de Israel. Relacionados a essa postura de obstinação, os israelitas recebem alguns adjetivos duros da parte de Deus, conforme revelado nessa passagem de Isaías 46. Olha que no versículo 8, eles são chamados de prevaricadores. E no versículo 12, os de Israel são chamados de obstinados, teimosos, de coração, adjetivos duros. Essas são as circunstâncias nas quais Deus revela a si mesmo para o povo de Israel e para nós, que eu quero chamar a sua atenção. Prevaricador é aquela pessoa, que quebra a lei deliberadamente para satisfazer interesses e sentimentos pessoais. Aquela pessoa que deveria guardar a lei, proteger a lei, ser um fiel no cumprimento da lei, não, ele é um prevaricador. Ele é aquele que quebra
deliberadamente para satisfazer interesse e sentimentos pessoais. Obstinado de coração é outro adjetivo usado por Deus duro. É aquela pessoa sem arrependimento, sem qualquer tipo de reflexão, constrangimento. É aquela pessoa que diz, olha, eu sou assim mesmo e quem quiser me aceitar, eu sou assim, pronto, acabou. É aquela pessoa que não tem nenhum exame de consciência, inflexível, duro nas suas atitudes. E o que é que isso tem a ver com o povo de Israel? Já mencionado aqui no domingo passado, no capítulo 45, e repito, a circunstância. Alguns irmãos ali, alguns dos exilados, tudo isso já previsto por Isaías lá atrás, alguns dos exilados não estavam contentes com a forma de Deus agir na salvação deles. Isso mesmo. Alguns, a grande maioria dos exilados de Israel ali na Babilônia, não estavam querendo se submeter à vontade do Senhor em usar o imperador Ciro, um militar cruel, um instrumento político de libertação e reedificação do seu povo. Eles não estavam querendo se submeter à vontade de Deus. Eles estavam inconformados e por isso que são chamados por Deus de prevaricadores e obstinados de coração. Eles estavam descontentes, inconformados, porque Deus usaria justamente, abre aspas, é uma citação do próprio Deus, uma ave de rapina. Isso mesmo, era uma espécie de nome depreciativo, né, atribuído a Ciro pelos rebeldes, ave de rapina. Como é que pode Deus usar uma ave de rapina para executar a sua vontade? Um conquistador militar cruel para salvar e carregar e cuidar e libertar do seu povo. É essa circunstância. Por isso que eu lhe pergunto, quantas vezes você foi uma pessoa obstinada de coração, sem qualquer arrependimento, sem qualquer mudança, o errado que sempre acha que está certo? É fácil convencê-lo, demovê-lo de uma ideia, de um desejo, de um investimento ruim para a sua vida, para a vida da sua família. É fácil demovê-lo desse pensamento, dessa ideia fixa? Meus irmãos, não estava sendo fácil demover o povo de Israel daquela ideia fixa de querer controlar o modo de Deus agir, prever o futuro e pautar as ações de Deus, como que Deus deveria agir nas circunstâncias. Por isso que eles são chamados de prevaricadores e obstinados de coração. Logo, para reverter aquela posição de prevaricação espiritual e de coração obstinado, bem como promover um fortalecimento e uma renovação do povo na aliança com Deus, o Senhor mostra que, na verdade, é Ele quem conduz. Literalmente, é Ele quem carrega, quem dá suporte e quem cuida do seu povo. E Ele faz isso do versículo 11, e Ele mostra isso do versículo 9 até o versículo 11. Em primeiro lugar, Deus faz um apelo, veja no versículo 9 e 10, Deus faz um apelo ao povo para que ele lembre do passado, para que ele tenha ânimo de alguma forma e esperança quanto ao futuro. Mesmo que sombrio, olhando para o passado, olhando para a história, Deus diz assim: Israel, lembre-se do passado, lembrai-vos do passado, lembre-se da antiguidade. Aula de escola dominical lá, desde o princípio, 2 pontos, o que é que Deus diz? Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Essas palavras, essa autorrepresentação de Deus, digamos assim, lembra você, meu irmão, minha irmã, de algum texto bíblico no passado? Lembra? Pois é, isso mesmo. Se você respondeu citando o livro de Êxodo, a libertação ali dos 400 anos de escravidão do Egito e a libertação operada por Deus, a forma como Deus se revelou a Moisés, a forma como Deus se apresentou ao seu povo, exatamente. Então aqui, muitos anos depois,
Deus está dizendo, lembrem do passado, eu sou o mesmo, só que o instrumento que eu estou usando é outro. É Deus falando ao seu povo, mas o Deus é o mesmo lá do Êxodo. Sou eu quem anuncio o que vai acontecer. Sou eu quem digo as coisas futuras e o modo como irei agir que ainda não sucederam. Portanto, Deus mostra que é Ele quem conduz, quem carrega, quem dá suporte ao seu povo, quem cuida do seu povo. E o primeiro movimento que Deus faz é um apelo ao passado. Mesmo que o futuro fosse sombrio, para que eles tivessem bom ânimo e esperança. O segundo apelo que Deus faz é um apelo, então, a confiar na fidelidade dele quanto à sua própria palavra empenhada. Ou seja, quem é que está dizendo que vai acontecer? Sou eu? Logo eu cumprirei, porque sempre foi assim. Eu cumpro aquilo que eu anuncio, aquilo que eu falo. É o segundo movimento, o segundo apelo que Deus faz para remover aquela prevaricação espiritual e aquela obstinação do coração, um apelo a confiar na fidelidade de Deus quanto à sua própria palavra que seria cumprida. Versículos 10 e versículo 11. É Deus dizendo para o seu povo, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Deus disse, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É Deus fazendo dois apelos. O primeiro, a quem ele era desde o passado. E o segundo apelo, quem ele é em relação à sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Sobre esse cuidado de Deus, sobre esse suporte, sobre esse carregar de Deus, ele afirmou no versículo 4, Israel, até a vossa melhor idade, que a nossa tradução coloca como velhice, né? Até a vossa melhor idade, eu serei o mesmo. E ainda, até quando você tiver cabelos brancos, que aqui na nossa versão ele chama aqui de cãs, o que é que eu vou fazer? Eu vos carregarei. Já o tenho feito, Israel, há muito tempo, e até a vossa velhice eu levarei, eu vou conduzir, carregarei e salvarei vocês. Irmãos, é isso que Deus mostra para Israel. Apesar do instrumento sombrio e cruel que ele iria usar para promover libertação, restauração de Jerusalém, fortalecimento e renovação na aliança, Deus está dizendo desde o passado, já era para vocês estarem olhando, é para mim, para o que eu faço, para o que eu digo e para aquilo que eu farei. Essa representação de si mesmo, e eu chamo aqui a sua atenção para o versículo que não foi lido, mas eu vou citar. Por que Deus faz essa representação de si mesmo? E ele usa esse verbo carregar, né, literalmente, em todo esse capítulo 46. É porque quando você olha para o versículo 1 até o versículo 7, que nós não lemos, o que é que Deus vem falando ali? Deus já vem falando que os animais, que aí ele chama de jumentos e bestas, os próprios animais já estão cansados de carregar os ídolos babilônicos, que no versículos 1 e 2 é chamado aí de Bel e Nebo. Os animais já estão cansados, né, de carregar os ídolos ali da Babilônia. E aí ele vem falando na sequência dos versículos, né, que os próprios homens estão enfadados, né? Enfadados. Ele usa a expressão aí, tirando ouro da bolsa, né? Tirando ouro da própria bolsa. Eles já estão cansados de investir em ídolos de estimação.
de carregarem esses ídolos no colo para colocar em algum lugar. Os próprios homens já estão fartos de carregar esses ídolos, de investir dinheiro, ouro na confecção desses ídolos de estimação. E o fato é que tais ídolos não deram uma resposta sequer de consolo, de conforto, nada. Esses ídolos não fizeram nada, apesar de todo o investimento, de serem carregados de lá para cá. Esses ídolos não deram nenhuma resposta. Esses ídolos nem sequer livraram de qualquer tribulação. E enquanto esses animais e esses homens carregam seus ídolos de lá para cá, para todo lugar, no bolso, no coração, na carteira, nos documentos, investindo, enquanto eles carregam esses ídolos para lá e para cá, Deus fala de si mesmo como aquele que, ao contrário dos ídolos que precisam ser carregados, Deus é quem carrega o seu povo desde o seu nascimento até a velhice. É Deus quem conduz o seu povo em si mesmo, sobre si mesmo. É Deus quem conduz nos seus ombros o seu povo pela sua graça e pela sua misericórdia. E muitos em Israel, infelizmente, são chamados de prevaricadores e obstinados de coração, porque não quiseram e não queriam descansar na condução de Deus. Queriam carregar a história, queriam carregar os ídolos. Mas Deus, ironicamente, está dizendo, olha, aqui na Babilônia, até os animais estão carregados de carregarem esses ídolos. Vocês, Israel, vocês são conduzidos por mim, vocês são carregados por mim. Portanto, para reverter aquela posição de prevaricação espiritual, de coração obstinado, bem como promover um fortalecimento e uma renovação na aliança com Deus, o Senhor mostra a si mesmo como aquele que de fato é quem conduz, quem carrega, quem dá suporte e cuida do seu povo, e isso há muito tempo. É Deus dizendo, não fiquem reparando os meios, os instrumentos, não fiquem olhando para Ciro, olhem para mim, olhem para minha vontade, confiem, tenham bom ânimo, porque eu carrego vocês e eu faço isso há muito tempo, diz o Senhor. Eu trago para você boas novas, boas notícias, com uma pergunta. Qual foi o verdadeiro servo? Qual foi o verdadeiro instrumento que carregou o nosso fardo? Quem foi que tomou sobre si as nossas prevaricações, o nosso coração obstinado e a nossa obediência? Quem foi? Ciro? Não. Israel como nação? Não. O apóstolo Pedro, citando Isaías capítulo 53, ele nos dá a resposta lá no capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24, disse o apóstolo, ele mesmo, Cristo Jesus, carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, prevaricação, obstinação de coração, vivamos para a justiça. Pelas chagas dele, de Cristo, nós fomos sarados. O apóstolo Paulo também nos dá um indicativo desse verdadeiro servo que carregou o nosso fardo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz assim, Cristo Jesus, embora fosse Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar. Não. Pelo contrário, Cristo Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Qual foi o verdadeiro servo que Deus, o verdadeiro meio, o verdadeiro caminho que Deus, na sua soberania,
usou para carregar o nosso fardo, irmãos? O seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Assim, o imperador Ciro foi apenas um instrumento histórico-político militar, usado como servo em prol da libertação do povo de Israel. Só que, na verdade, os olhos do povo deveriam estar em Deus, através de Cristo Jesus, porque foi Ele quem, desde o Êxodo até os nossos dias, conduziu, carrega, dá suporte ao seu povo. Foi assim no passado, é assim no presente e assim será no futuro. Mais uma vez citando o reverendo Martin Lloyd-Jones em seu livro O Deus Suficiente, que comenta Isaías 40 pela editora Ágape, na página 71, ele afirma o seguinte: há sentido e verdade em dizer que existe apenas uma magnífica mensagem em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Uma única mensagem. Uma mensagem que vem a todos. E a mensagem é esta: 2 pontos. Olhem para Cristo. Olhem para Jesus. Não olhem para nenhuma outra pessoa. Ciro, Sansão, Daniel, Nabucodonosor. Não olhem para essas pessoas. A boa nova do cristianismo, a boa nova da vida cristã, é que em sua essência ele nos aponta para apenas uma pessoa, o Deus homem, que é Cristo Jesus, o Senhor. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos carrega, é Ele quem nos dá suporte para a glória do seu nome. Em dias atuais, eu faço aqui talvez uma previsão. Em dias atuais, talvez você tenha colocado um ídolo na sua mente, na sua vontade, no seu coração, que esteja sendo muito difícil ser convencido desse erro, dessa ideia fixa. Talvez você tenha colocado algo em sua mente achando que disso vem a sua salvação e o seu sustento, mas já está cansado de carregar esse ídolo. Talvez você já esteja carregando esse medo, essa insegurança, investindo muito tempo numa divindade presente no altar do seu coração e da sua família, que já te decepcionou muitas vezes. Talvez você esteja aqui comigo, tenha um pensamento obstinado em mente, em ação. Você está pensando em fazer algo, mas sem um mínimo de arrependimento, sem considerar um momento sequer na pessoa de Deus, de Cristo Jesus, sem um pingo de arrependimento. É o seguinte, meu irmão, minha irmã, família de Deus, povo de Deus. Lembre-se, olhe, confie e se entregue ao Deus que em Cristo sempre conduz o seu povo. Olhe o passado em Deus, olhe lá para trás em Cristo e veja o quanto ele foi fiel à sua própria palavra em prol do seu nome, em prol da sua glória para o seu povo e para a sua vida. Que o Espírito Santo guarde em nosso coração o texto lido em sua palavra e que ao nosso Deus, em nome de Jesus, seja dada toda a glória, toda a glória. Amém.
Ao término desse culto, fica aqui esse grande aviso dado e trazido pelo profeta Isaías, lá no capítulo 55, como foi lido aqui ao longo dessa liturgia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Como nós cantamos também, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas pela graça do nosso Deus. Chama sua atenção nessa hora com a sua família para comigo fazerem uma oração, e ao término dessa oração eu invoco a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Oremos. Senhor, na tua presença, que bom reunir o teu povo em torno da leitura, da oração, dos cânticos, da pregação da tua palavra, da consagração dos dízimos e ofertas, o melhor e as primícias nossas para o Senhor. De um novo jeito, de uma nova forma, mas não menos crente, não menos espiritual, ó Deus, do que reunidos ali no templo, para o qual logo, logo o Senhor vai nos dar a possibilidade de nos reunir novamente, agora de maneira presencial. Ó Pai, na tua presença, abençoa o teu povo e continua sendo o que fostes no passado e tem sido no presente quanto ao futuro. Continua carregando o teu povo, dando suporte ao teu povo, cuidando do teu povo em cada momento, em cada hora, em cada situação. Continua, para isso, dispensando dos meios que o Senhor julgar necessário para esse cuidado em nossa vida, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Toma cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, cada um, ó Deus, cada família, cada igreja reunida para a honra e para a glória do teu nome, pois tudo o que aconteceu foi para louvor da tua glória. Nos conduz, nos abençoa, pedimos, suplicamos e consagramos, ó Deus, esse momento reservado para o teu culto, para a honra e para a glória do teu santo nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor, irmãos. Meus irmãos, para que vocês sejam fortalecidos e renovados na aliança com Deus, lembrem-se de que Deus em Cristo, Ele sempre conduz, cuida, carrega o seu povo para a glória do seu nome. E que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor, o perdão, a misericórdia do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que a consolação, a condução, a comunhão, o encorajamento do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos, sobre as suas respectivas famílias e sobre a Igreja de Cristo Jesus, nesta hora, nesta semana e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, que Deus nos abençoe. Amém.